Olá, igreja, eu sou o Leandro, sou discípulo de Jesus, casado com a Cris. Nós somos pais da Helena, da Alice e da Esther, aprendendo um dia de cada vez a ser família. Na casa dos meus pais tem um quadrinho, tem esses quadrinhos que tem nas casas assim com frases. Gostei muito dessa frase e peguei essa ideia para a gente também. Diz assim: nesta casa somos verdadeiros, pedimos desculpa, nos divertimos, damos segundas oportunidades, damos abraços, perdoamos, rimos bem alto, somos pacientes, amamos, somos uma família. Quando a gente entende que igreja não é prédio, igreja é família de Deus, a gente começa a entender que Deus tem esse impulso para todos nós, esse encorajamento para que todos nós aprendamos a ser família de Deus, que aprendamos a ser família na nossa casa, aprendamos a ser família na relação uns com os outros. Então, que nesse ano você seja impulsionado pela presença de Deus e saber que esse ambiente, que eu falei primeiro, pedimos desculpa, nos divertimos, rimos, damos segundas oportunidades. Eu gosto muito de crer num Deus que se alegra com isso, que sente um aroma agradável quando vê famílias estruturadas, famílias imperfeitas, mas onde a perfeita presença de Jesus está, e a perfeita presença de Jesus gera relacionamentos saudáveis, que vão aprendendo uns com os outros. Gente, eu queria conversar contigo sobre cheiro, aroma, bom cheiro, aroma agradável. É legal a gente perceber que cada época do ano traz consigo cheiros e aromas característicos, No frio, a gente vai usar a criatividade primeiro da equipe da comunicação. No frio, cheiro de, vê se você já lembra do cheirinho com a imagem. É bom demais, Tem gente que gosta de comer, mas não gosta do cheiro. Eu sou da turma que gosta do cheiro. Tem gente que fala: cara, descasca para mim que daqui a pouco eu tenho uma reunião. Eu vou com o cheiro da bergamota para a reunião, eu não tenho problema. Eu gosto de cheiro de bergamota. Vamos lá, vamos para a próxima, ainda no frio. Esse cheiro e o gosto também, É bom demais. Chocolate quente. Convívio com amigos, e aí vem as memórias, vem junto, É interessante essa questão do cheiro, traz junto memórias. E aí a gente vai para a época da primavera. Diferentes espécies de flores, diferentes cheiros, Aromas diferentes, cheiros fortes, cheiros suaves, enfim, é uma diversidade de cheiros que é impressionante. Vamos para a época do calor. Chuva tem cheiro? Tem cheiro, Tem cheiro de terra molhada, Coisa boa. Não sei como que foi para ti essa semana, mas aquele calorão que nós estávamos, e quando veio aquela chuvinha, o cheiro da terra molhada, o alívio que traz, Então, é bom demais terra molhada. Nós já tivemos a oportunidade de estar nesse outro ambiente aqui com a grande família, com os meus sogros e com as nossas filhas, um parreiral. A gente foi para lá, para a serra, para colher uvas, para fazer chimia de uva. Você já esteve no parreiral? Gente, o cheiro é contagiante, Você está ao ar livre, mas parece que está dentro de uma estufa, de tão forte que é o cheiro, tão característico que é o cheiro. Vamos lá. Grama cortada. Não é para cortar a grama só no verão, mas parece que o verão tem cheiro de grama cortada, Ele tem um cheiro diferente, e aí quando tem a chuva com grama cortada, aí a explosão de cheiros fica demais, A gente não tem cheiro disso, mas não vai ter uma imagem para caracterizar, mas essa época de verão geralmente tem cheiro de vestibular da URGS. Tem gente aqui que está fazendo vestibular da URGS? Estamos ali. Vamos lembrar de orar por essa galera que está fazendo vestibular da URGS, porque verão, essa época de janeiro, tem cheiro de vestibular da URGS. Tem um que eu gosto demais. Você reconhece isso aí? Protetor solar. Eu passei agora para ficar ilustrativo para mim aqui também. Gosto demais. É difícil alguém ficar indiferente ao protetor solar, Tem aqueles que não gostam mesmo.
não gostam de passar, mas enfim, o cheiro é um cheiro muito característico. Os dermatologistas também recomendam que se use em todas as épocas do ano, não sei se você já ouviu essa recomendação, mas é o verão que a gente usa mais mesmo, então acaba sendo cheiro de protetor solar. Por que nós estamos falando de cheiros? E bons cheiros? Porque eu acho muito interessante a gente perceber que a Bíblia apresenta Deus como um Deus que aprecia bons cheiros. Você já tinha percebido isso? Eu acho isso muito interessante. A Bíblia apresenta Deus como um Deus que aprecia um bom cheiro. Ô Tércio, esse cronômetro aqui está certo? Já está em 30 ali. Tu vai me deixar bagunçado aqui, meu. Deixa eu falar logo aqui, que agora eu olhei para ele ali. Então me ajuda aí, meu. Desculpa, gente, que é uma comunicação interna que a gente tem aqui. Ele está em 30. Eu teria 30 minutos para já ir para fechar a mensagem. Eu não sei se eu consigo. Ele está fazendo várias mímicas. Eu não sei se eu vou entender tudo isso agora. Eu estou nervoso agora. Vamos lá. Deus aprecia um bom cheiro, gente. Quando a gente vai para a palavra de Deus e lembra daquela ocasião do dilúvio, né, onde teve toda aquela chuvarada, olha o que acontece depois do dilúvio. Gênesis capítulo 8, versículos 20, 21, diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável. O versículo vai continuar, mas a gente vai voltar nesse versículo depois. Eu só queria que você percebesse essa partezinha. O Senhor sentiu o aroma agradável. Nós servimos a um Deus que aprecia um bom cheiro. Por que será que esse sacrifício que Noé ofereceu a Deus teve um aroma agradável? Por que será que chegou como um cheiro bom para Deus? Vamos então observar Noé, vamos observar o estilo de vida de Noé e o contexto em que Noé viveu, para a gente poder procurar algumas respostas, e talvez Deus traga mais dúvidas ao teu coração, com mais algumas respostas, e nesse processo de dúvidas com respostas, você vai se relacionando com aquele Deus que te criou e que tem um projeto para a tua vida. Vamos lá. Na época de Noé, e isso está relatado no livro de Gênesis, a gente vai observar que Deus, ele bate uma foto da sociedade da época. E Deus, o que Deus observou nessa foto, né? Nesse raio-x, porque não era só uma foto da aparência, mas era uma foto da intimidade dos pensamentos e do coração da sociedade. Diz lá em Gênesis que Deus observou o tanto que havia aumentado a perversidade dos seres humanos e viu que todos os pensamentos dos seres humanos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Essa é a foto com raio-x que Deus faz da sociedade na época de Noé. Nessa sociedade corrompida e podre, a palavra de Deus não usa essa expressão, mas ela fala da corrupção, fala da violência, fala da maldade. Então quero usar junto essa expressão. Nessa sociedade corrompida e podre, o estilo de vida de Noé destoava, tinha um outro cheiro, tinha um outro aroma. A gente vai para a palavra de Deus e percebe isso. Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E aí você começa a perceber um outro cheiro sendo exalado. Numa sociedade corrompida e podre, Noé era um homem justo, íntegro. Por quê? Porque ele andava com Deus. Há um cheiro diferente no ar. Começa a perceber isso. O pecado, gente, ele é terrível e destrói com a vida das pessoas. Quem tem filhos pequenos sabe que essa frase é do Diante do Trono para crianças. Ele é terrível e destrói com a vida das pessoas. Esse é o pecado. E é importante a gente não passar rápido por algumas folhas da Bíblia, por algumas histórias, porque a gente sabe que Deus é bom, mas aí vem o dilúvio. E aí parece que não encaixa. Poxa, mas Deus é bom, Deus é misericordioso e tem um dilúvio. Sim, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é correto.
É importante nós entendermos que todos os atributos são perfeitos em Deus. Por isso que quando a gente fala que Deus é bom, a gente não precisa usar junto a palavra, mas Deus é justo. Não, Deus é bom e Deus é justo, porque Ele junta isso de maneira perfeita. Então sim, o dilúvio aconteceu, porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus poderoso, Deus não é bonzinho, gente. Deus não é um animalzinho de pelúcia, que a gente, um animalzinho que a gente pode domesticar. Não, Deus é um Deus todo-poderoso. Deus, Ele destruiu com tudo nessa ocasião. O cheiro da podridão da sociedade repugnou tanto a Deus, que Ele interviu de maneira radical. É o que acontece no dilúvio. Mas Deus poupou um casal de cada espécie de animais com Noé e a sua família. E aí a gente vê como Deus fez isso. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. E aí a gente começa a perceber um outro cheiro no ar. Pela fé, porque imagina, era algo completamente incoerente, que o Ranulfo falou agora há pouco, né? As incoerências que Deus nos pede no relacionamento com Ele. Não era um barquinho, gente, não era uma canoa. Se a gente vai entender a extensão da arca, e Deus deu a direção de como fazer, a arca era maior do que um campo e meio de futebol. Foi muito tempo construindo, então não foi um projeto de um final de semana, de um mês, foi anos construindo a arca. Ou seja, a obediência de Noé não foi de um dia, a obediência foi seguida de vários dias. Cada momento que Noé pegava uma das ferramentas, pegava uma das madeiras para obedecer a Deus, exalava cheiro de obediência, exalava o bom cheiro da obediência. Noé capítulo 7, versículo 5 diz: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Vem a chuva, foram 40 dias, vem toda aquela destruição por meio do dilúvio. Deus é misericordioso, também é um dos atributos de Deus, e Deus prometeu nunca mais destruir tudo na terra até o dia do juízo, quando Cristo vai voltar, e aí sim para destruir todo o mal para sempre. Enquanto isso, cada mudança de temperatura, cada mudança de estação é um lembrete dessa promessa de Deus. Olha que lindo isso, né? Cada mudança de estação é um lembrete da sua promessa. Vamos voltar para aquele versículo que a gente leu no início? Depois de toda aquela chuvarada, depois de tudo aquilo que aconteceu, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Cada troca de estação é um lembrete dessa promessa da misericórdia de Deus se renovando sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade, sobre a humanidade. Servimos a um Deus que aprecia um bom cheiro. E aí, com esses versículos, com esse contexto, a gente começa a entender que o que teve de cheiroso nessa história não foram os ingredientes que estavam ali no sacrifício que Noé ofereceu a Deus, mas sim a maneira como Noé encarou a vida, a maneira como Noé viveu a vida que ele tinha para viver aqui nessa terra. Foi isso que chegou como um aroma agradável até a presença de Deus. E aí vem uma pergunta de checagem: você tem cheiro de quê? O que tem exalado da sua vida? A vida de Noé exalou um aroma agradável. À medida que a gente vai sendo desafiado pela palavra de Deus nesse final de tarde, deixa essa pergunta te acompanhar e deixa o Espírito Santo falar de forma pessoal contigo. Você tem cheiro de quê? A tua maneira de viver, o que tem chegado a Deus?
Vamos junto procurar entender essa questão do sacrifício, né? Noé fez um sacrifício, vamos procurar entender o contexto disso, porquê de sacrifício. A gente vai estudando isso e vai entendendo que os sacrifícios, eles tinham dois objetivos, né? Tinham duas funções. Uma das funções do sacrifício era a adoração a Deus. Era o reconhecimento de que existe um Deus sobre a minha vida. Eu não sou o Deus da minha própria vida. Eu ofereço esse sacrifício reconhecendo que há um Deus todo-poderoso, há um Deus soberano. Parece óbvio, mas no dia a dia, nas pequenas escolhas que a gente faz, na maneira como a gente toma as nossas decisões, muitas vezes a gente acaba invertendo essa lógica. Mas você e eu precisamos lembrar que há um Deus, eu não sou o Deus da minha vida e eu não sou o Deus da vida das outras pessoas. Então, a primeira função do sacrifício era o reconhecimento de que há um Deus sobre a vida das pessoas. E também a segunda função era a forma de se ter perdão do pecado. Foi Deus que instruiu o povo o sacrifício. Por quê? Porque Deus precisa ensinar dessa maneira. Não sei se é para você dessa maneira também. Deus precisa ir ensinando aos poucos, em doses homeopáticas, de pouquinho. Ele precisa ir fazendo a gente juntar o desenho, né? Juntando os pontos. Porque se Deus nos mostrasse tudo de uma vez, a gente não ia dar conta. E é assim que Deus faz com o povo. Ele pega e ensina as pessoas que, com o sacrifício, Deus estava mostrando o custo do pecado, a gravidade do pecado. Deus estava mostrando que a gente pudesse perceber que nós não temos condições de perdoar a nós mesmos. Por isso era feito um sacrifício a Deus. No Antigo Testamento, o que acontece então? A vida de um animal era oferecida para poupar a vida de um ser humano. Porque o pecado é terrível e destrói a vida das pessoas. E Deus precisava ensinar para as pessoas, para o seu povo, de que uma vida seria poupada, mas uma vida seria entregue. Era isso que estava nesse pacote de instruções com relação ao sacrifício. As ofertas de sacrifícios de animais demonstravam que a pessoa estava entregando, naquele momento, a sua vida a Deus, por meio da vida do animal. Aí a gente vê isso lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 18. Esses versículos ficam todos no nosso link, recursos, no site, você pode buscar depois, medita mais, vai para outros textos. Êxodo capítulo 29, versículo 18. Depois, uma orientação de Deus. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável, dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Não sei se foi daí que tiraram alguma base bíblica para aquela música, Deus é gaúcho, de espora e mango. Não sei se foi daqui, mas está aqui dizendo que Deus se agradava do cheiro, mas vai compreendendo. É porque ele estava compreendendo que a pessoa estava entendendo que, opa, eu entendi, eu errei, e eu seria castigado, eu teria a minha vida aniquilada, mas eu chego na presença de Deus e sou poupado, eu sou perdoado, mas um sacrifício precisou acontecer. Então Deus percebe que as pessoas estão aprendendo isso. Mas o mais legal nisso tudo, gente, e o importante que você e eu precisamos entender, é que essa era uma medida temporária, tinha prazo de validade. Tinha um prazo de validade, na mentalidade, o povo precisava perceber isso. Todos esses sacrifícios, todas essas instruções, elas apontavam para a vida do sacrifício perfeito que viria sobre essa terra, Jesus Cristo. E olha só que interessante, no livro de João, capítulo 1, versículo 29, olha só o que acontece. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe Deus ensinando de forma gradativa? Era lá atrás a vida de um animal, e agora veio o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele se entregou, ele se sacrificou na cruz. Isso é o que nós precisamos entender. O sacrifício de Jesus na cruz, ele pagou a punição do pecado de toda a humanidade para sempre. O sacrifício de Cristo foi o cumprimento supremo de tudo aquilo que todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam. O sacrifício de Jesus foi o ápice disso.
foi definitivo, foi para sempre. Crendo nele, colocando a sua fé em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, no sacrifício de Jesus na cruz, nós não somos mais culpados, nós somos absolvidos. Nós não teremos a nossa vida aniquilada, nós somos purificados e nos tornamos justos por causa de Jesus, não por mérito humano, não por boa obra. Jesus fez e pagou o sacrifício. Olha o que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 12, falando de Jesus: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele, Jesus, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Gente, o sacrifício de Jesus é definitivo. Você e eu não precisamos mais obter o perdão de Deus por meio de sacrifícios de animais. Se você quiser sacrificar um animal, seja para assar o teu churrasco de domingo. Não precisamos mais. O sacrifício perfeito já foi feito. Já foi feito. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sacrifício para obter o perdão já foi feito, Jesus se responsabilizou por isso. Esses sacrifícios, eles faziam parte de um pacote de instruções de Deus, que Deus deu ao povo de Israel, quando ele foi também milagrosamente tirado do Egito. É interessante a gente perceber isso. O Egito era a terra da escravidão. Deus tira eles de lá de forma milagrosa, um Deus santo ensinando um povo a ser santo, pessoas que antes nem tinham identidade de povo, mas Deus fala: eu vou tornar vocês povo, e não qualquer povo, povo santo, e santo significa separado. Obrigado, Gugu, obrigado, Manão. Santo significa separado. Presta atenção nessa frase, porque ela é muito interessante. Primeiro, Deus tirou o povo de Israel do Egito, depois teve que tirar o Egito do povo. Primeiro Deus tira o povo do Egito, a terra da escravidão, mas depois teve muito trabalho para tirar o Egito dentro do povo. Deus precisava mostrar para o povo que eles tinham um novo modo de viver, já não era mais nem a mentalidade egípcia, nem a mentalidade escrava. Na cultura egípcia existiam vários deuses, e Deus está ensinando, existe só um Deus. Na cultura egípcia se fazia algo para obter perdão, eu vou perdoar vocês, é o que Deus vai ensinando. E Deus precisa tirar tanto a mentalidade egípcia, quanto a mentalidade escrava do povo. E aí a gente começa a entender o paralelo com a gente. É o mesmo que Deus faz com a gente. Ele primeiro nos tira da terra da escravidão, do pecado. Deus nos tira da terra da escravidão do pecado quando você e eu colocamos a nossa fé no sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Quando nós colocamos a nossa fé nesse ato redentor de Deus, Deus nos tira da terra da escravidão do pecado. Só que daí Ele começa um profundo trabalho de tirar a escravidão de dentro de nós, de tirar o pecado de dentro de nós. Novos modos de pensar, Deus precisa nos ensinar, novos modos de viver, um novo jeito de encarar a vida. Eu não sei como que é para você pensar de forma diferente. Eu, quando colocar o número 9 na frente do celular, eu ainda não consigo, eu preciso admitir isso, eu ainda não consigo falar o número 9 junto com o restante do número. Se você me perguntar qual é o meu número de telefone, eu vou falar 9, aí eu vou dar uma pausa, 97825961, porque eu memorizei assim. E aí aquele 9 na frente eu tenho que falar e depois voltar para o restante do número. Por que eu estou falando isso? Coisas bem pequenininhas, que a gente aprendeu de um jeito. Imagina para coisas profundas, grandes, preciosas. Deus precisa ensinar um novo jeito de pensar. Até então era assim. Na sua família de origem era assim. Quando a gente lidava com uma situação de briga na família, saía desse jeito, cada um para um lado. Opa, Deus entra na história e fala: não é mais assim. Vamos lá, senta aqui, vamos conversar, olho no olho. Vamos lidar com as coisas, vamos tirar assuntos inacabados da nossa história, vamos falar com graça e verdade. Ah, não, mas eu sou assim mesmo, eu falo a verdade e doa quem doer. Não, não é assim. Não é assim que Deus ensina que a verdade pode ser dita com amor. Então Deus vai nos ensinando um novo jeito de pensar, um novo jeito de viver.
E à medida que a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai dando um passo de obediência de cada vez, à medida que a gente vai vivendo essa vida, a gente começa a entender que isso hoje é a nossa adoração a Deus. Pega isso, gente. O sacrifício de perdão de pecado nós não precisamos mais fazer, porque Jesus é o sacrifício definitivo. E o sacrifício para adoração a Deus, você e eu também não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, porque Deus quer nos ensinar a viver de um jeito que glorifica Ele. E esse jeito de viver é que é o nosso sacrifício. No próprio Antigo Testamento, ainda lá atrás, Deus começou a dar dica para o pessoal. Ele começou a falar, gente, é mais profundo do que sacrificar um animal. Eu quero que vocês entendam a postura do coração, é disso que eu estou falando. Lá no Antigo Testamento ainda, olha esse texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 a 23. Samuel, porém, respondeu, aqui é Samuel, profeta de Deus, falando contra Saul. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Contexto do Antigo Testamento, lá atrás, no contexto dos sacrifícios de animais, Deus já estava falando, olha, nós não estamos falando de animal, o assunto aqui é outro, é a postura do teu coração, é a obediência, isso sim que é um sacrifício que agrada a Deus. E aí a gente vai para um texto lindo, confrontador e encorajador da palavra de Deus no livro de Romanos, e a gente entende que hoje nós não sacrificamos, o teu sacrifício de adoração não é mais com animal morto, é você vivo, e muito vivo, na presença de Deus. Esse é o teu sacrifício. Olha só, portanto, irmãos, rogo, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não tomem a forma dos valores deste mundo, não vivam pelos valores deste mundo, não, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maneira como você vive hoje, esse é o sacrifício vivo, santo e agradável, que Deus sente prazer, e Deus aprecia um bom cheiro. Resoluções corretas agradam a Deus. Resoluções corretas agradam a Deus. É Ele quem nos ajuda a tomar as resoluções. É Ele que na intimidade do coração do Leandro, que luta contra ressentimento, vai falar, Leandro, não é ressentimento, é perdão. Que luta contra o orgulho, Leandro, não é o orgulho, Leandro, agora é humildade. Vai, Leandro, escolhe o caminho da humildade. É Ele que gera a resolução. E depois, como Deus é Pai, realmente, Ele não só nos encoraja, é Ele que nos capacita, é o poder da presença dEle, que vai nos fazer vivenciar o caminho da humildade e do perdão. E quando a gente executa esse novo jeito de viver, isso chega como um aroma suave e agradável à presença de Deus. Eu não sei se isso ganha a tua atenção, mas é um Deus todo majestoso, todo poderoso, um Deus criador e sustentador desse universo. E pensar que as minhas pequenas resoluções, as minhas pequenas escolhas, isso pode agradar a Deus, isso pode ser um bom cheiro na presença de Deus. O texto de Efésios vai nos lembrar disso, gente, de uma maneira muito prática. Vamos primeiro para Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quando a gente vive com base no amor, impulsionado pelo amor de Deus, constrangido pelo amor de Cristo, escancarado na cruz,
E quando esse amor vem para as nossas ações, para as nossas resoluções, isso chega como aroma agradável a Deus. É uma oferta de sacrifício agradável a Deus. É muito interessante que o texto que antecede o capítulo 5, ou seja, o capítulo 4, ele dá instruções, orientações muito práticas de restauração, de maneiras que a gente pode viver de uma maneira que agrade ao coração de Deus. E Deus vai falar naqueles textos ali, olha, aquele que furtava, não furte mais, agora trabalhe não só para si, mas para ter tanto para repartir com generosidade. Aquele que mentia, não minta mais, saia da tua palavra só a verdade e palavra que vai encorajar os outros. Isso tudo são formas que Deus está falando, isso me agrada. Quando isso é feito, chega um aroma suave e agradável na presença de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 13 e 10, diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, os filhos de Deus, separados por Deus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. E aí é importante você entender isso. Na terra da escravidão do pecado, você estava habituado a fazer aquela brincadeirinha indecente, inconveniente, mas os amigos achavam aquilo interessante. E aí Deus está falando, há um novo jeito de você brincar, há um novo jeito de você usar as palavras. Você não precisa ser um cara chato, mas não usa mais as entrelinhas com imoralidade sexual. Usa agora as palavras para abençoar as pessoas. E quando Deus está falando isso, Ele está falando, quando você fizer isso, isso vai ser aroma agradável na minha presença. Você vai estar falando, e isso chega como um sacrifício na presença de Deus. Sabe aquilo que você fala só com uma pessoa? Talvez você cresceu num ambiente onde a fofoca era super comum, onde a crítica era super comum, e Deus está falando, não é mais assim. Tem um novo jeito de pensar, tem uma nova maneira de viver. Agora, se você vai falar em secreto com alguém, fala para elogiar uma outra pessoa, e perceba a força da bênção que tem quando você, ao invés de fofocar, você fala, você já viu a vida daquele mano lá? Cara, como ele é bênção, né? E ao invés da fofoca, você usar palavras que abençoam, Deus sente um aroma agradável nas conversas que nós temos. É isso que a gente precisa entender, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Deus se agrada, o aroma suave chega na presença de Deus quando nós usamos isso. A maneira como você vive, a maneira como você pensa, decide, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você trata quem não te trata bem, a maneira como você lida com o frentista quando você vai abastecer teu carro, a maneira como você lida com as injustiças e o sofrimento da vida, porque sim, nós passamos por injustiças e sofrimento, mas há um jeito certo de passar pelas injustiças e pelo sofrimento. Deus não se agrada do cheiro da autopiedade, Deus não se agrada do cheiro da autojustiça, do vou fazer justiça com as próprias mãos. Não, há um jeito de lidar com injustiça e sofrimento, e quando você e eu obedecemos a palavra e vivemos dessa maneira, um cheiro agradável chega na presença de Deus, um aroma suave e agradável. Quem você é quando ninguém está olhando? Quem você é quando ninguém está olhando? Quais são as tuas escolhas no computador quando ninguém está olhando? Porque isso pode sim chegar como um aroma agradável na presença de Deus. E aí é tão especial quando a gente entende que isso primeiro agrada a Deus. Isso primeiro é a tua adoração, é o teu sacrifício de adoração a Deus.
e depois respinga nas pessoas, porque isso vai nos livrando de outros cheiros, o cheiro da necessidade de reconhecimento, né? Pô, mas eu fiz isso e ela nem me agradeceu. Mas eu fiz isso e ninguém me reconheceu. E aí Deus falando, vamos tirar esse cheiro da necessidade da aprovação dos outros e cresce na intimidade comigo. Primeiro é a adoração a Deus, sacrifício é algo que é feito na intimidade do teu coração e dos teus pensamentos. Isso chega até a presença de Deus, Ele é adorado, chega um aroma suave e agradável na presença dEle, e depois Ele respinga isso nas pessoas que estão ao teu redor. É lindo quando a gente vê a diferença entre a inteligência humana e a sabedoria que vem do alto, e a gente percebe isso. Olha lá Tiago capítulo 3, versículos 13 a 17. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. A palavra de Deus, ela é forte. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E aí você percebe quando há uma adoração de Deus por meio da sabedoria. Não tem aquele ranço, aquele cheiro de arrogância espiritual, não tem aquela postura de auto-idolatria, de que eu sei mais do que os outros, não, tem o bom cheiro da humildade. Sabe aquele ambiente que você chega e tem um ambiente da humildade? Isso é perceptível para Deus de maneira perfeita, mas isso respinga nas pessoas. Gente, a Bíblia, ela nos encoraja a exalar um cheiro agradável, num mundo com valores distorcidos, com tudo virado, invertido. Foi assim com Noé, lembra? Sociedade corrompida, mas Noé exalou um bom cheiro. Deus nos capacita a exalar um aroma agradável num contexto adverso, numa cultura diferente. Foi assim com Daniel. Ele estava no exílio, na Babilônia, numa cultura totalmente diferente. Olha o que acontece. Daniel capítulo 6, versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Olha o aroma da responsabilidade, olha o aroma da lealdade. Isso pode ser exalado no teu ambiente de trabalho, porque você está lá. Aconteceu com Noé, aconteceu com Daniel, e pode ser assim com a gente. A palavra de Deus nos inspira e nos encoraja e impulsiona a isso. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dEle. Pode ser assim com a gente, gente. Num ambiente caótico, com valores distorcidos, nós podemos, pela palavra de Deus e a presença de Deus, viver de maneira exemplar e contagiante. 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, Deus nos diz como fazer isso. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Nós podemos exalar um bom cheiro. Pessoas comuns, Noé e Daniel foram pessoas comuns. A Bíblia relata um erro grave de Noé, logo em seguida. Aquele homem justo e obediente, para nos lembrar que um homem perfeito que viveu nessa terra foi só Jesus. Pessoas comuns como Daniel, como Noé, como você e eu, nós podemos exalar o bom aroma de Cristo. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 17. Mas graças a Deus, Ele é a fonte do bom cheiro, né? Que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio,
exala em todo lugar a fragrância, palavrinha difícil, fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo. Gente, para Deus somos o aroma de Cristo. Tem algumas palavras que têm assim uma força espetacular. Deus nos deu, por exemplo, o ministério da reconciliação. Para Deus, você e eu temos o aroma de Cristo. Te cheira aí, faz assim. Para Deus, você e eu temos o aroma de Cristo. E Ele vai falar isso. Somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiros de morte, para aqueles, fragrância de vida. Tem o restante do versículo, e aqui diz isso, né? O cheiro de Cristo em nós, ela vai contagiar as pessoas, vai servir como testemunho, mas também vai confrontar as pessoas. Por isso que diz cheiro de morte, porque é o cheiro do confronto. A pessoa vai sentir esse cheiro e, opa, isso aqui está me confrontando. Essa história de que existe uma verdade, que é Jesus, ela confronta algumas pessoas. E vai ser cheiro de morte. Mas Deus é misericordioso e quer trazer todos para exalar o bom perfume de Cristo. Gente, eu gosto demais desse versículo. É um pequeno versículo de Atos, capítulo 4, versículo 13. Fala de novo de pessoas comuns, os primeiros discípulos de Jesus, pescadores. Podiam ter só cheiro de peixe alguns, né? Mas olha só como Deus muda e faz uma transformação profunda. Estou falando muito mais profunda essa história do cheiro, né, de peixe. Olha só, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas têm percebido que você tem estado com Jesus? A maneira como você vive, na intimidade e no público. A maneira como você age e a maneira como você reage, elas exalam o aroma de Cristo, porque às vezes a nossa reação diz muito mais de quem nós somos do que a nossa ação. Porque na ação a gente planeja, né? Poxa, eu posso falar isso, vai ficar bonito isso, mas a reação é quando alguém passa na tua frente e te empurra. Aí aquilo que talvez até aquele momento estava acomodado dentro de ti pela boa educação, vem. E aí naquele momento, qual é o aroma que está sendo exalado? As pessoas ao teu redor reconhecem que você tem estado com Jesus? Como filhos de Deus, você e eu somos cidadãos do céu vivendo aqui nessa terra. Nossa cidadania é nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa identidade, ela é do céu. Nós estamos com um visto para passar um tempo aqui nessa terra, mas a nossa identidade, ela é do céu. À medida que a gente vai aprendendo, galera do louvor pode chegar aqui comigo, por favor? À medida que a gente vai aprendendo um dia de cada vez, à medida que a gente vai obedecendo, um passo de cada vez, gente, é uma decisão de cada vez, uma pequena decisão de cada vez. À medida que aquela oração, que inclusive ficou conhecida como oração do Pai Nosso, né? Ela não apenas vai sendo feita essa oração, mas ela passa a ser vivida, porque lembra das palavras de Jesus? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando essa oração, ela não é só feita, mas vivida, as coisas começam a se misturar. Porque no céu a vontade de Deus está acontecendo de forma perfeita. Só que para que a vontade de Deus aconteça nessa terra, depende das minhas decisões lá na intimidade da minha casa. No céu está acontecendo de forma perfeita, mas para que a vontade de Deus aconteça em Porto Alegre, Gravataí, Grande Porto Alegre, Santa Cruz, Restinga, isso vai depender
das minhas resoluções, para que a vontade de Deus também aconteça nessa terra. As coisas começam a se misturar, os aromas se misturam. Eu gosto de imaginar, eu gosto desses cenários contemplativos. Eu sou muito contemplativo, gosto de ver a majestade de Deus na natureza, gosto de ver a criatividade de Deus, e essas imagens de pôr do sol, e a gente tem um lindo cartão postal aqui, né, o pôr do sol do Guaíba, essas imagens onde céu e terra se misturam, né, você já não sabe direito onde que está terminando a terra, onde que está começando o céu, são as realidades se misturando, você começa a ter reações que não são mais as tuas reações naturais. A reação do natural do Leandro era agir com orgulho naquele momento, mas algo acontece, a mudança de Deus vai acontecendo, e o Leandro já não mais age com ressentimento, o Leandro age com humildade e perdão, e aqui já não é mais a reação natural, uma reação sobrenatural, mas ela é uma reação prática, é o céu aqui na terra, e a gente começa a viver momentos assim, e esses momentos às vezes são muito espaçados, parece que, vivi um momento, não, mas Deus nos convida a entender que cada decisão, cada reação pode ser um pouquinho do céu aqui na terra, no meu casamento, na maneira como eu lido com os meus filhos, na maneira como eu coloco as minhas filhas para dormir, o aroma que pode ser exalado dali é o aroma da presença de Deus, não mais o aroma da arrogância, não mais o cheiro do se achar melhor que os outros, do ressentimento, do ranço, do orgulho, não, pode ser um aroma diferente, é o aroma de Cristo em você. Eu queria te pedir mais uma vez, que você pudesse fazer esse gesto simples, mas que Ele pudesse te acompanhar nesse início de ano, e você pudesse se cheirar de novo, não é para cheirar o outro, tá? Mas que nesse início de ano, é a nossa primeira celebração, como igreja, né? Porque espero que você esteja cultuando a Deus dia após dia, e não só de domingo em domingo, mas de domingo a domingo, que a gente começa a entender que, por exemplo, aquele gráfico de dízimos e ofertas, aquilo lá é uma maneira da gente ver, mas Deus pode se agradar da rendição de cada discípulo de Jesus. Não é se nós vamos conseguir alcançar os 100%, isso é só uma consequência de quando cada discípulo de Jesus entende, opa, eu posso adorar a Deus, eu posso glorificar a Deus, reconhecendo que Ele é o Deus provedor, eu quero devolver dízimos e ofertas, e quero fazer isso como adoração a Deus, e que isso chegue como um aroma agradável na presença de Deus, que nesse ano, Técio, pode voltar com a imagem do protetor solar, para ela ficar na nossa mente aí também, que nesse ano e nesse verão, né, você possa assim sentir o cheirinho do protetor solar, porque é importante, né, passa ele, faz bem, os dermatologistas recomendam, mas que você possa chegar ao final desse ano, um dia de cada vez, e perceber um pouquinho mais do cheiro do céu na tua vida, que a identidade dos céus possa ser significativa na tua vida, nas tuas reações, que saia o odor, o mau cheiro da arrogância, e que entre o cheiro da humildade, que saia o mau cheiro da vingança, e entre o bom cheiro da reconciliação, que o cheiro do céu possa se misturar com o cheiro do protetor solar, porque é assim, é na vida real, é na hora inclusive que está passando protetor solar, né? Lá em casa, para passar protetor solar é uma bagunça, né? É um monte de gente, então para se passar, e aí, quais são as reações nessa hora? Que sejamos graciosos, que a graça de Deus possa contagiar a nossa vida, e que o cheiro do céu possa ser exalado aqui nessa terra, por meio da tua vida. A gente vai cantar essa música, que diz que, maravilhosa graça, né? Essa graça, ela nos encontrou, ela foi atrás de nós, é Deus vindo atrás de nós, essa graça nos contagiou, e essa graça é para sair da tua vida também, é para sair graça da tua vida é para ter graça, porque a graça te alcançou, que saia o bom cheiro da graça nas tuas atitudes, que a presença de Deus possa te impulsionar. Eu quero te convidar a ficar em pé.
Faça a tua oração, porque teu sacrifício de adoração é pessoal e intransferível. É você que adora a Deus. Eu não posso fazer a tua oração nesse microfone. Ela é feita na intimidade do teu coração e dos teus pensamentos. Apresenta para Deus a tua resolução. Peça que o aroma de Cristo possa contagiar as tuas posturas, a maneira como você vive. A gente fica orando, apresenta as tuas orações diante de Deus. Queria perguntar se tem alguém nessa noite que o aroma de Cristo é um cheiro novo, que você está reconhecendo, e que você quer se aproximar mais do aroma de Cristo, da pessoa de Cristo. Tem alguém que esse cheiro é novo nesse final de tarde, mas que você quer conhecer mais desse Jesus que exala a presença de Deus? Tem alguém? Faz um gesto com a tua mão. Nós queremos orar contigo. Tem alguém nessa noite que está reconhecendo? Glória a Deus. Tem mais alguém? Que esse aroma está te envolvendo, você está se sentindo envolvida? Vamos apresentar as nossas resoluções. Você que levantou a mão, quero te convidar, se você quiser, tem duas moças muito legais aqui que iam gostar muito de conversar contigo. O nome delas é Pamela e Natália. Eu não sei o teu, mas elas são muito legais. Tá? E elas podem te ajudar na tua caminhada com Cristo. Chega ali com elas, vai conversar com elas ali. Paizão, obrigado. Obrigado pela tua presença em nós. Obrigado pelo bom perfume da tua presença em nós. Deus, nós reconhecemos que nós precisamos de ti para que esse cheiro, bom cheiro, saia também nas nossas atitudes. Que tu troque, Deus, um dia de cada vez, nos ajude a trocar o mau cheiro, Deus, de posturas terrenas, Deus, e egoístas, por posturas contagiadas do céu, da sabedoria que vem do alto, da humildade que vem da presença de Deus. Nós queremos exalar um bom cheiro, Deus, nesse ano, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez. Seja em casa, ou seja no trabalho, seja abastecendo o carro, seja quando alguém fala mal com a gente, quando a gente reage, quando a gente está cansado, quando a gente está com fome. Deus, não nos deixa limitar a vida contigo ao domingo, e nos ajuda a entender que cada ação, cada dia comum, cada situação comum, pode ser uma oportunidade da gente viver um pouquinho mais do céu aqui nessa terra. Deus, nos surpreende esse ano, nos surpreende com reações sendo transformadas em nós, a gente vendo o teu agir mudando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de aprender, o nosso jeito de obedecer, e as pessoas começando a perceber, opa, tem um cheiro diferente aqui, e a gente poder exaltar o teu nome, poder falar, é a presença de Deus, está mudando, está tirando o cheiro do orgulho, está trazendo o cheiro da humildade, Deus. Quantos casamentos, quantos relacionamentos, Deus, quantas famílias precisam do aroma da tua presença, Deus, sendo exalado. Nós queremos te agradecer por essa maravilhosa graça que nos alcançou, essa graça que nos contagiou, e que essa graça nos impulsione a exalar o aroma de Cristo. Nos impulsiona para esse ano, Deus, nos surpreende, que a gente sinta um pouquinho mais do cheiro do céu na nossa vida e no nosso cotidiano. É a nossa oração que nós fazemos juntos, no nome de Jesus. Amém.